Como escolher o livro para ler para o meu filho antes dele dormir? Posso pegar qualquer clássico infantil para ler com meu filho antes dessa hora que antecede o sono? Se você quer saber estas e outras respostas, fique comigo até o final deste vídeo. Meu nome é Kelly e eu sou do canal Toques na Cuca. Antes de mais nada, presta muita atenção no que eu vou falar para você, porque é muito importante. Você precisa saber que o momento que antecede o sono é o que o cérebro está mais maleável, mais sujeito a aceitar qualquer tipo de informação que chega até ele sem qualquer nível de resistência. Então, diversos estudos já demonstraram que esse momento que antecede o sono é o momento que o cérebro não vai ficar questionando as informações, os dados, os comandos. É como se um antivírus desse computador cerebral ele desaparecesse, todas as defesas do cérebro fossem desativadas e o que fosse colocado ali entrasse sem qualquer tipo de resistência. É assim que funciona o nosso cérebro. Diante dessa informação, sinceramente, você já está preparada para me responder se podemos escolher qualquer tipo de livro para ler para os nossos filhos antes deles dormirem? Acho que você já entendeu que não. Você, como pai e mãe, tem que zelar pela qualidade dos dados que entram no cérebro, na mente do seu filho, especialmente antes deste momento do sono, porque ali vão ficar gravados em nível consciente, em níveis inconscientes, informações, crenças, pontos de vistas, que ficarão tão arraigados que dificilmente conseguirão ser devidamente trabalhados ao longo da vida. Então, é importantíssimo nesse momento o critério, crivo, para escolher o livro e o que você vai falar para o seu filho um pouquinho antes dele dormir. O que me motivou a gravar este vídeo que você está assistindo foi o vídeo anterior, que eu estou deixando o link dele em algum local aqui do vídeo ou na descrição, sobre os livros de leitura para criança que está começando a aprender a ler. E aí nesse vídeo eu falei da importância da leitura da criança com os pais, especialmente na hora de dormir, que é um horário que a gente está mais disponível. Aí eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo para entender o contexto em que a gente está gravando o atual vídeo com essa dica para vocês pais. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, voltando a falar da importância da escolha do livro que você vai ler para o seu filho antes de dormir. Nós já entendemos bem que o cérebro está aceitando absolutamente tudo que está sendo dito ali para ele, sem questionar, sem muitos filtros. Então tudo que você falar vai ser bem aceito pela sua criança. É um ótimo momento, né, para a gente aproveitar para falar coisas boas para os nossos filhos, colocar inputs, colocar crenças positivas que eles possam levar para o resto da vida deles. Então, você pode, claro, sempre muito de forma sincera, que as crianças elas captam, né, a intenção das pessoas com mais facilidade que os adultos. Então, você aproveite este momento para falar para o seu filho: nossa, eu gostei muito da forma como você se dedicou hoje na atividade de aprender a ler. Ou nossa, como você conseguiu hoje ser prestativo, que legal que hoje você brincou e guardou muito bem os seus brinquedos. Ah, você escovou muito bem o seu dente hoje, parabéns. Ah, eu já te disse que te amo e te admiro muito. E assim por diante, você vai ver aí o que você consegue de verdade externar para o seu filho nesses momentinhos que ele está pegando no sono, o que você pensa amorosamente dele. Isso ele vai levar inconscientemente para o resto da vida. Então, na questão da leitura, a gente não pode ir pegando qualquer livro. Ah, é um clássico, eu vou pegar o livro porque é um clássico para ler para o meu filho. Não. A gente vai ter que analisar bem o conteúdo do livro que você vai estar lendo junto com o teu filho. Outra questão fundamental que as pessoas algumas não conseguem valorar a importância da história. Eu gostaria de falar para vocês que a história é a melhor forma de ancorar informações, por isso que a neurolinguística usa tanto histórias para exemplificar, para envolver os ouvintes. Porque nas histórias a gente tem aprendizados,
conhecimentos, valores colocados junto com fatores emocionais. Então, o cérebro registra tudo que tem carga emocional, o cérebro registra mais facilmente também. Então, a história, ela traz o enredo, a emoção, o suspense, a alegria, e tudo isso fica gravado em diferentes níveis, né, na nossa mente com mais facilidade. Não por acaso, Jesus Cristo usava histórias que eram chamadas as parábolas. Olha, agora a gente vai falar sobre exemplos de livros que a gente pode riscar do caderninho para ler para os nossos filhos antes de dormir. Tá? Então, mas fica aqui comigo, deixa o seu like. Se você gostar do conteúdo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Mas voltando, um livro que eu não recomendo ser lido, é um clássico, mas não recomendo ser lido antes de dormir, é João e Maria. Não sei se você já leu este livro, se você conhece a história, mas é um clássico dos irmãos Grimm, que passa para as crianças claramente a mensagem de que elas não podem confiar nos adultos. Inclusive, elas não podem confiar nos pais. No caso, tem uma madrasta. Então, também é a madrasta, na figura da mulher, ela é má, manipuladora. Ainda na história tem uma bruxa também, que é uma mulher que queria comer os irmãos. E para piorar, o pai, né, o pai das crianças, não consegue protegê-las e da insegurança alimentar. Então, a história fala de fome, da falta de segurança psicológica, de que as crianças precisam se virar sozinhas. É quase uma história de terror com uma criança pequenininha ouvindo aquilo ali. Então, essa história está terminantemente reprovada para ler antes de dormir. Outra história que eu sempre questionei ela, até quando meu filho maior leu no colégio, é João e o Pé de Feijão. Não leiam antes da criança dormir, porque também é outra história em que as crianças estão desprotegidas, sozinhas para resolver problemas. E aí é sempre trabalhando, essa e a outra, eles trabalham sempre a história da fome, da escassez, da falta. Então, a gente quer trazer para os nossos filhos essa visão de mundo que falta comida, eles podem passar fome? Acho que não. Muito pelo contrário, a gente quer que eles cresçam seguros de que as suas ações vão prover, né, os bens materiais, os alimentos para eles, e não, muito pelo contrário, esse mundo você vai passar fome. Então, cuidado, acenda sempre o sinal vermelho. É clássico, mas nem todo clássico é oportuno para ser lido antes de dormir e em qualquer horário do dia, sem algum tipo de questionamento. A gente tem que passar tudo pelo crivo da razão. Não é porque é clássico, que tem um título, rótulo de clássico, que é bom, ok? Kelly, mas é clássico. Clássico geralmente dizem que é bom. Isso é só um ponto de vista, é uma crença. A gente precisa ter o hábito, como eu já disse, de questionar tudo, inclusive o dogma de que o clássico é bom. Para a hora do sono, esses clássicos são terríveis. Ao longo do dia, né, que é o horário da vigília, que está acordado, você pode até explorar os clássicos, a escola vai provavelmente em algum momento dar algum desses livros para você ler, para o seu filho ler, no caso, mas você sempre vai questionar seu filho, sua filha, falar assim, nossa, o que você faria no lugar do João, da Maria? Ou o que você faria? Nossa, você teria tido essa atitude? Que conselho você daria para o João e para a Maria? Sempre levando a criança a ir desenvolvendo um raciocínio crítico e ajudando a criança a estabelecer raciocínios lógicos. E quando você faz isso é uma forma de ensinar, é o chamado método até socrático, fazendo pergunta, porque quando você faz a pergunta, a criança é obrigada a raciocinar. E raciocinando, você vai ajudando ela a raciocinar em termos lógicos. E você vai evitar que a criança cresça com um pensamento mágico de que as coisas acontecem aleatoriamente, só por sorte, e não porque são frutos da coerência das ações delas. É muito importante a gente aproveitar esses momentos para consolidar esses valores, esses sentidos que são os sentidos da vida. Como eu já disse, voltando, a melhor hora para ensinar os valores para os seus filhos é até a hora de dormir. Pelo exemplo, na hora de dormir. Eu sempre li com os meninos, né? Eu tenho 2 filhos, antes de dormir, esse livro aqui. O Livro das Virtudes para Crianças. Não que todas as histórias eu acho aqui também adequadas. E tem uma outra história aqui que eu acho bem bonita, que é O Pequeno Herói da Holanda.
também é muito legal. Então tem vários contos, várias histórias aqui, você dá uma olhada antes, escolhe a que você vai ler. Para a gente criar hábitos, a gente tem que facilitar que esses hábitos se consolidem. Então deixa o livro, deixa o livro escolhido, deixa o livro fácil na tua mão. Hora de dormir, todo mundo vai escovar o dentinho, vamos lá, tá tudo pronto, todo mundo deitou. Pega o livrinho, já tá lá separado, lê. Como eu disse no vídeo anterior, no máximo 10 minutinhos, no máximo, porque tem que ser aquele momento prazeroso que a criança está esperando, que não seja maçante, que ela não durma no meio da história, mas que ela fique com tanto soninho, tão relaxadinha, que na sequência ela consiga dormir. Outro livro que eu indico, eu não tenho ele físico, na época eu li para os meus filhos ele na versão digital, é o livro A Boa Sorte. É maravilhoso, ele é um pouquinho maiorzinho, assim, é uma história muito interessante de dois cavaleiros e ela é envolvente, é curiosa, a criança fica ansiosa para entender, nossa, o que será que vai acontecer? E você traz valores bem significativos para a criança de que as ações delas produzem os resultados e não a sorte aleatória. Ela atrai a sorte quando ela tem ações proativas, confiança e segue em frente. Outro livro que eu li na minha infância e eu achei muito legal, e seu filho não souber ler completamente bem ainda, você pode ler para ele, é o Marcelo Marmelo Martelo. Muito bom, estimula, incentiva a criança a questionar, a ser curiosa. E, por fim, para finalizar aqui uma sugestão, a gente não pode deixar de falar do Evangelho, né? Porque tem muitas histórias bonitas, especialmente a parábola dos talentos. Então, se você perceber alguma história religiosa, tem contos hindus lindíssimos, contos árabes, chineses, japoneses. Se você achar esses contos e perceber que os valores são bacanas, trabalham algumas questões que a criança vai entender, vai ser de fácil leitura para elas também junto contigo, e que tragam valores significativos para a vida, aproveita, escolhe e vai. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Se você tiver sugestões aqui para os pais também, escreva nos comentários e até a próxima. Não deixem de ver o vídeo em que eu falo sobre os livros que você deve indicar para os teus filhos começarem a ler. Livros de leitura para quem está aprendendo a ler. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.